Olá, seguidores! Olá, meus amores! Boa noite, amantes de mistério! Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Sejam bem-vindos a mais uma noite de histórias arrepiantes, onde o real e o sobrenatural se misturam. Hoje, debaixo do ventilador, numa noite extremamente quente, vamos mergulhar em relatos que atravessam o tempo. Histórias marcadas por medo, coragem e acontecimentos inexplicáveis. Se você acha que já se reuniu de tudo, prepare-se, porque algumas verdades são mais assustadoras do que qualquer lenda. Apaguem as luzes, aumente o volume e esteja pronto para ouvir os relatos de hoje. Mas cuidado! Algumas histórias podem ser mais reais do que você imagina. Sentem-se confortavelmente em suas poltronas. Não vai sentar? Vai trabalhar? Não tem importância. Chama sua amiga contadora, eu vou junto com você. E vamos começar pelo relato. Olá, contadora. Meu nome é Ricardo e o que eu vou contar aconteceu comigo há alguns anos, em uma noite que eu jamais esquecerei. Sempre fui um homem cético, mas depois do que vi, minha visão de mundo mudou completamente. Moro em um sítio dentro de um condomínio fechado em Santana do Parnaíba. Um lugar tranquilo, cercado por mata densa e poucos vizinhos ainda. É um refúgio perfeito para quem busca paz. Mas naquela noite encontrei algo que me fez questionar tudo. Era uma sexta-feira à noite. Minha esposa viajou para visitar os pais e eu fiquei sozinha no sítio, aproveitando o silêncio. Sempre gostei de observar o céu estrelado. Então, saí para uma varanda com uma taça de vinho. O vento soprava forte, e o farfalhar das árvores criava um som ritmado, quase que hipnotizante. Foi quando ouvi os cães do vizinho latindo de maneira frenética. Não era um latido comum, era um som carregado de medo. Algo os perturbava. Estranhei, pois nunca vi aqueles cachorros reagirem assim antes. Peguei minha lanterna e caminhei até a cerca para ver se havia algo estranho. Foi então que eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. No meio das árvores, a uns 30 metros de distância, algo se movia. Iluminei o local, mas o feixe de luz não conseguiu revelar muita coisa. O que vi foram dois olhos brilhantes refletindo a luz da lanterna. Olhos grandes e ferozes, de uma cor âmbar intensa. Meu coração acelerou. A criatura, fosse o que fosse, permaneceu imóvel por alguns segundos antes de desaparecer na escuridão. Meu instinto dizia para eu correr de volta para minha casa, mas a curiosidade me impediu. Continuei observando, tentando entender o que havia ali. Meu coração acelerou. Minutos se passaram e o silêncio absoluto dominou o ambiente. Os cães pararam de latir e isso me deixou ainda mais inquieto. De repente, ouvi um estralo de galho quebrando, bem mais perto. Girei a lanterna rapidamente e, por um instante, vislumbrei a silhueta da criatura. Era alta, muito maior que um homem comum, com braços longos e uma postura que misturava a de um humano com a de um animal. Mas
O mais aterrorizante era o rosto. Um focinho comprido, orelhas pontudas e dentes afiados brilhavam sobre a luz. Um lobisomem. Meu corpo congelou. Nunca havia sentido um medo tão paralisante em minha vida. A criatura respirava pesado e soltava um rosnado grave, como se estivesse avaliando se eu era uma ameaça ou uma presa. Meu instinto finalmente despertou, e num impulso desliguei a lanterna e corri para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas. Eu fiquei a noite inteira acordado, ouvindo passos pesados ao redor da casa. A madeira do alpendre rangeu, como se algo grande estivesse caminhando sobre ela. Em determinado momento, ouvi arranhões nas portas, lentos e ameaçadores. Segurei minha faca, embora soubesse que ela não me protegeria. O tempo passou, arrastado, até que, pouco antes do amanhecer, tudo ficou em silêncio novamente. Quando o sol começou a iluminar o sítio, criei coragem para sair. A varanda estava coberta de marcas de garras profundas e pegadas enormes cravadas na terra úmida. Desde aquela noite, nunca mais fiquei sozinha no sítio. Conversei com alguns moradores antigos e descobri que não fui o único a ver aquela criatura. Há décadas, histórias de um ser que ronda a região surge entre os mais velhos, sempre descrito da mesma maneira: um lobisomem alto e feroz que espreita aqueles que ousam ficar sozinhos na escuridão. Se o que eu vi naquela noite for real ou fruto da minha imaginação, contadora, não sei dizer. Mas uma coisa eu garanto: jamais duvidei das lendas que cercam Santana do Parnaíba. Ricardo, obrigada pelo seu relato. Não é o único dessa região. Aliás, eu tenho uma grande amiga que mora aí. O marido dela também chama Ricardo. Gina, um beijo. Ele está perguntando para vocês o que vocês acham. O que a gente acha. Deixa no comentário aqui, tá bom? Vamos pro relato 2. Olá, contadora. Meu nome é Wanda. E o que eu vou contar aconteceu há muitos anos, mas ainda sinto como se tivesse sido ontem. Era uma noite fria, no final da década de 1980. Eu tinha apenas 17 anos e morava com os meus pais em uma pequena cidade do interior. Meu pai, um homem forte e trabalhador, costumava sair à noite para verificar o gado. Ele sempre dizia que havia algo estranho acontecendo na fazenda, mas ninguém lhe dava ouvidos. Até aquela noite fatídica. Minha mãe havia me mandado buscar meu pai. A lua cheia iluminava o pasto e fazia sombras dançarem na terra úmida. Caminhei até o curral e vi o vulto dele, perto da porteira. Ia chamá-lo, mas algo me fez parar. Foi quando percebi que nós não estávamos sozinhos. Duas sombras, das sombras emergiu uma criatura imensa. Seus olhos brilhavam em um tom amarelado e sua respiração pesada formava nuvens no ar frio. O tempo pareceu parar quando ela avançou sobre meu pai. Ele tentou se defender com um facão, mas a fera era rápida demais. Eu que queria correr, gritar, fazer algo, mas minhas pernas estavam travadas pelo medo. Foi então que uma voz sussurrou no meu ouvido: não se mexa. Virei o rosto e vi um homem alto, de olhar intenso, segurando meu braço. Ele parecia calmo, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. De repente, ele sacou um rifle e disparou. O uivo da criatura ecoou pela fazenda.
fazendo os cavalos se agitarem no estábulo. O monstro, ferido, fugiu para a mata, deixando para trás marcas profundas no solo. Corri até meu pai, que estava caído, com um corte profundo no ombro. Ainda respirava, mas seu olhar estava distante. O homem que me segurava se ajoelhou ao lado dele e murmurou algo que não compreendi. Depois me olhou e disse: Seu pai precisa ser tratado imediatamente. Ajudamos a levá-lo de volta para casa. Minha mãe chorava enquanto tentava estancar o sangue. Meu pai sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou mais calado, seus olhos sempre varriam o horizonte, como se esperasse que algo voltasse. Quanto ao homem que nos ajudou naquela noite, eu nunca soube seu nome. Ele desapareceu sem deixar rastros. Mas por algum motivo, eu sabia que ele voltaria. E voltou. Meses depois, eu o encontrei. Ele me reconheceu e se aproximou. Era misterioso, mas gentil. Com o tempo, nos tornamos próximos, e eu soube que ele carregava segredos que talvez fossem perigosos demais para serem compartilhados. Segredos sobre o que realmente atacara meu pai naquela noite. Por anos me perguntei se aquela criatura ainda estava por perto, se me observava como eu o sentia, se um dia retornaria para terminar o que começou. E, no fundo, eu sabia que sim. Hoje, ao olhar para a lua cheia, ainda me pergunto se a besta nos espreita, se o homem misterioso ainda a caça e se um dia nossos destinos voltarão a se cruzar. Nossa, Wanda, adorei a história. Obrigado, viu? Obrigado. Beijo pra você. Olha só, top, hein? Vamos lá. Mais um relato. Meu nome é Hilda e minha história não é fácil de contar. Durante anos guardei essa lembrança dentro de mim, mas chegou o momento de compartilhar. Tudo o que aconteceu quando meu filho Felipe tinha apenas 6 anos. Morávamos em um sítio afastado, cercado por matas e trilhas que pareciam infinitas. Meu marido saía cedo para trabalhar e voltava tarde. Então, muitas noites era apenas Felipe e eu em casa. Naquela noite específica, a lua brilhava intensamente. Era até bonito de ver. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi Felipe gritar no quintal. O som foi tão alto e desesperado que larguei tudo e corri para fora. E o que vi me paralisou. Lá estava ele, meu filho, imóvel, olhando para a cerca. Seus olhos estavam arregalados, sua boca entreaberta, mas nenhum som saía mais. Então eu vi, a poucos metros de nós, uma criatura enorme se erguia entre as árvores. Não era lobo, nem um homem, mas algo a meio termo que isso. Seu corpo era coberto pelos pelos escuros e orelhas eram bem pontudas. E seus olhos brilhavam como brasas. O lobisomem respirava pesado, seu peito subia e descia, enquanto ele nos observava. Eu sabia que não podíamos gritar. E eu sabia que se demorássemos muito, ele iria crescer. Eu sabia que se demonstrássemos medo, aquilo poderia avançar. Me aproximei de Felipe e, com o máximo de calma que pude reunir,
Coloquei a mão em seu ombro e sussurrei: Não grite, meu filho. Fique em silêncio. Ele me obedeceu, mas a partir daquele momento, Felipe nunca mais pronunciou uma única palavra na vida. A criatura nos olhou por longo tempo. Depois ergueu a cabeça e uivou. O som atravessou meu peito como uma lâmina. Depois, com um único salto, desapareceu na escuridão da mata. Felipe tremia em meus braços. Levei-o para dentro e tranquei todas as portas e janelas. Meu coração martelava no peito, mas precisei fingir que estava calma. Naquela noite, ele dormiu agarrado a mim, mas não disse nada. E assim continuou. Os dias se passaram, depois semanas, depois meses. Exames médicos, psicológicos, nada trouxe a voz de Felipe de volta. Ele nunca mais faltou. Aliás, ele nunca mais falou. O tempo passou e a vida seguiu, mas nunca esquecemos aquela noite. Meu marido se recusou a acreditar, dizia que Felipe apenas sofreu um trauma e que um dia voltaria ao normal. Mas eu sabia a verdade. Eu vi aquele ser com os meus próprios olhos. E Felipe também. Anos depois, algo aconteceu que me fez reviver aquele medo. Felipe, já adolescente, começou a sair sozinho para a floresta, sem explicação. Eu ficava desesperada, mas ele sempre voltava ao amanhecer, com um olhar distante e olhos fixos na lua cheia. Um dia, o encontrei sentado na varanda, observando o horizonte. Ele me perguntou como se quisesse dizer algo, mas apenas sorriu levemente. Então, sem aviso, pegou um pedaço de papel e escreveu: Ele ainda está lá, me observa todas as noites. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Sabia que nunca estaríamos livres daquela sombra, daquele uivo cortante. Até hoje, quando a lua cheia ilumina o céu, me pergunto se o lobisomem ainda nos vigia e se, de alguma forma, Felipe já não faz parte daquele mundo sombrio. Minha nossa, adorei o relato. Por falar nisso, você já mandou seu relato para mim? Manda seu relato aqui. Nós passamos ele com o maior carinho. Não sabe como? Simples. Escreve aí. Sonhar sem, melhor ainda, reconstruindo a autoestima, @gmail.com. Escreve seu relato, manda para mim que eu conto aqui. Combinado? Vamos então de mais um relato. Olá, contadora. Meu nome é Geraldo e durante anos trabalhei como carteiro em uma comunidade afastada, cercada por terra, por estradas de terras e casas simples, onde todos se conheciam. Conhecia cada morador, cada atalho, cada sombra que a lua projetava naquelas trilhas sinuosas. Mas nada me preparou para o que vi naquela noite. Era uma noite comum e, como sempre, eu terminava meu expediente ao anoitecer. Havia uma entrega pendente em uma das casas mais afastadas, no final de uma estrada quase esquecida. Resolvi fazer a entrega antes de ir para casa. A lua cheia iluminava o caminho, projetando longas sombras de árvores ao meu redor. O silêncio era absoluto. Apenas o som dos meus passos e da brisa balançando, as folhas quebrando, quebravam a tranquilidade. Foi então que ouvi um ruído estranho, um farfalhar denso, pesado, vindo da mata do lado. Parei por um momento, tentando entender o que poderia ser. Então eu vi.
A criatura emergiu das sombras entre as árvores. Era grande, muito maior que qualquer homem que eu já tivesse visto. Seu corpo era coberto por pelos escuros, as orelhas pontudas e olhos que brilhavam como chamas amareladas. O peito largo subia e descia com uma respiração pesada, quase um rosnado contido. Minhas pernas bambearam. Meus instintos gritaram para correr, mas meu corpo não respondia. O lobisomem me encarou por longos segundos que pareceram uma eternidade. Então, sem aviso, deu um passo à frente. Meu coração disparou. Sabia que qualquer movimento brusco poderia ser fatal. Foi nesse instante que ouvi o som distante, um galho quebrando do outro lado da estrada. O lobisomem desviou o olhar por um breve momento e, como se estivesse sentindo algo mais importante, recuou para a escuridão. Eu não esperei mais. Corri dali o máximo que pude, sem olhar para trás. Meu peito ardia, minhas pernas ameaçavam me derrubar, mas não parei até chegar em casa. Tranquei todas as portas e janelas, me encostei na parede e respirei fundo. Eu havia visto algo que não deveria ter visto, algo que não pertencia ao nosso mundo. Nos dias seguintes, tentei seguir minha rotina como sempre. Evitei falar o que eu vi, temendo que me tomassem por louco. Mas então, algo aconteceu. Certo dia, ao entregar uma correspondência em uma das casas mais antigas da comunidade, o morador me encarou de um jeito estranho. Seus olhos escuros pareciam perfurar a minha alma. Ele segurou a minha mão antes que eu pudesse lhe entregar a carta e sussurrou: Você viu, não foi? A voz dele era grave, carregada de um tom ameaçador. Senti um frio na espinha. Como ele sabia? Não consegui responder. Apenas assenti levemente. O homem apertou minha mão com muita força e continuou: Se sabe o que é bom para você, nunca mais fale a esse respeito. Soltei a correspondência em sua mão e me afastei. Algo nele me dizia que aquele homem sabia mais do que estava disposto a contar. E talvez, ele mesmo estivesse envolvido. Desde então, evitei passar perto daquela casa e, nas noites de lua cheia, me certificava de estar seguro dentro da casa antes de anoitecer. Mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Às vezes, em noites silenciosas, ouço um uivo distante e meu coração aperta. Não sei o que vi naquela noite, mas uma coisa eu sei: algumas coisas não devem ser descobertas, e alguns segredos são melhores mantidos na escuridão. Vixe, não é a primeira vez que nós ouvimos essa frase nesse canal. Às vezes é melhor que um segredo fique mantido na escuridão. Eu vou ali só tomar um café, porque já são quase 11 horas da noite, e para prosseguir com esse canal, com esse relato para mandar ainda hoje, combinado? Um minutinho. Então vamos lá, bora seguir com os relatos dessa noite. O relato de Cláudia. Ela começa assim, um encontro com o homem. Olá, meu nome é Cláudia e até hoje eu não consigo falar sobre aquela noite direito. Eu não consigo falar naquela noite sem sentir um arrepio percorrer a minha espinha. Eu era feirante, havia mais de 10 anos, acostumada a madrugar para ir ao Ceasa comprar frutas e verduras frescas para vender para a clientela. Sempre achei que o máximo de perigo que enfrentaria seriam os assaltos nas estradas escuras,
mas eu estava enganada. O que vi naquela noite mudou completamente a minha vida, para sempre. Tudo aconteceu em uma noite de quinta-feira. O relógio marcava pouco mais de 2 da manhã, quando saí de casa. Eu morava em um bairro afastado, e o caminho até o Ceasa passava por estradas desertas e trechos de mata fechada. Não me incomodava com isso. Sempre fui uma mulher muito forte e independente, acostumada a encarar desafios de trabalho duro. Dirigia minha velha Kombi branca, ouvindo um rádio qualquer para me manter acordada. A noite estava fria e uma neblina densa cobria a estrada, dificultando a visibilidade. Eu apertava o volante com força, me concentrando na estrada e nos faróis do carro. Foi então que aconteceu. Logo após uma curva, notei algo estranho na beira da estrada. A princípio, pensei que fosse um cachorro grande ou um animal selvagem. Diminuí a velocidade instintivamente, tentando enxergar melhor através da neblina. Mas não era um cachorro. Era algo muito maior. A criatura se ergueu lentamente, como se estivesse esperando pelo momento certo para se mostrar. Meu coração disparou quando vi sua silhueta iluminada pelos faróis da Kombi. Tinha o corpo coberto de pelos escuros e desgrenhados, com uma musculatura impressionante. Suas pernas eram longas e tortas, como as de um animal, mas seu torso e seus braços lembravam vagamente os de um homem. Mas o pior foi o rosto. Olhos amarelos brilhavam na escuridão, refletindo a luz como os de um lobo. Seu focinho alongado exibia presas afiadas e gotejantes. O peito subia e descia de maneira frenética, como se a criatura estivesse ofegando, prestes a atacar. Eu congelei. Por um momento que parecia uma eternidade, não consegui me mexer. Meu corpo todo tremia e eu sentia o suor frio escorrer pela nuca. Foi então que a criatura soltou um grunhido gutural, o som profundo ameaçador que ecoou pela estrada deserta. O instinto de sobrevivência me despertou e eu acelerei com toda a força. A Kombi engasgou por um segundo, mas logo respondeu e eu passei a criatura em disparada. Pelo retrovisor, vi quando ela se moveu, dando um salto inacreditável e correndo atrás do veículo com velocidade assustadora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha vida passou pela minha frente e eu rezava em voz alta, pedindo para que Deus me protegesse daquela coisa, seja lá o que fosse. A estrada parecia interminável. Mesmo com a velocidade, sentia que a criatura estava perto demais. O barulho das patas batendo contra o asfalto ecoava em meus ouvidos. Então, do nada, um uivo terrível ressoou pela noite. Era um som de dor, de raiva, de algo que não pertencia a este mundo. Quando finalmente cheguei a uma área mais iluminada, próxima ao Ceasa, a perseguição cessou. Olhei pelo retrovisor e a criatura não estava mais lá. Parecia ter desaparecido na escuridão. Encostei o carro no primeiro acostamento e desabei em soluço. O meu corpo todo doía, tremia e minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional para o que acabara de acontecer. Mas eu sabia a verdade. Não era um sonho, não era uma alucinação. Eu tinha visto um lobisomem. Naquela noite,
Tentei continuar minha rotina e fiz as minhas compras, mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Voltei para casa ao amanhecer, sem coragem de contar a ninguém o que eu tinha visto. Ha! Quem acreditaria em mim? Quem não diria que eu estava ficando louca? Nos dias seguintes, minha coragem desapareceu. Eu evitava sair à noite. Evitava pensar na estrada, evitava lembrar tudo aquilo. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos amarelos, aqueles dentes afiados, aquele corpo monstruoso correndo atrás de mim. Não demorou muito para eu tomar minha decisão. Não voltaria mais ao Ceasa de madrugada. Abandonei minha rotina diferente e busquei outro meio de sustento. Não importava o quanto amasse meu trabalho ou o quanto precisasse dele. Nada valia o risco de encontrar aquela coisa novamente. Hoje, anos depois, eu me pergunto o que teria acontecido se minha Kombi tivesse falhado na hora errada. Se eu tivesse hesitado por um segundo a mais, o que seria de mim? Nunca tive respostas. Nunca soube se alguém viu aquela criatura ou se fui a única testemunha de algo que deveria permanecer escondido. Mas uma coisa eu sei: nunca mais voltei a dirigir de madrugada. Nunca mais passei por aquela estrada e, sempre que escuto um uivo à distância, rezo para que ele esteja muito, muito, muito longe de mim. Pronto, depois de um cafezinho delicioso que minha filha fez para mim. Obrigada, filha. Vamos de mais relatos. O relato de Iraci, olhos nos olhos, na escuridão. Olá, contadora. Meu nome é Iraci e por muitos anos fui costureira. Sempre trabalhei em casa, onde podia focar nos pedidos de clientes sem interrupções. Meu pequeno ateliê ficava na parte de trás da minha casa, perto da cozinha, onde muitas vezes passava madrugadas inteiras costurando para atender prazos apertados. Eu gostava do silêncio da noite, mas tudo isso mudou completamente depois do que aconteceu naquela semana. Tudo começou em uma noite de outono. O ar estava frio e uma leve garoa caía, tornando a atmosfera ainda mais silenciosa. Eu estava concentrada em um pedido grande, um vestido de festa cheio de detalhes. O tempo era curto e eu sabia que precisava vir à noite para terminá-lo a tempo. O zumbido da máquina de costura preenchia a cozinha. O barulho ritmado se misturava ao farfalhar das folhas lá fora. Foi então que senti algo estranho. Um arrepio percorreu minha espinha, como se estivesse sendo observada. O som da máquina pareceu diminuir e minha respiração ficou ainda mais pesada. Tentei ignorar, achando que era apenas o cansaço, mas a sensação não passava. Levantando a cabeça, olhei ao redor e então, involuntariamente, meus olhos se voltaram para a janela da cozinha. E foi ali que eu vi. Um par de olhos amarelos brilhavam na escuridão do lado de fora, fixos em mim, penetrantes, observadores. Não era reflexo, não era ilusão. Meu coração disparou, meu corpo ficou paralisado. Tudo dentro de mim gritava para que eu corresse, mas eu apenas permaneci ali, sentindo o medo me envolver como uma manta gelada. Depois do que aconteceu, uma eternidade, pisquei os olhos, desapareceram. Meu corpo voltou a obedecer e eu me levantei de um salto, trancando portas e janelas com as mãos trêmulas. Apaguei as luzes e corri para o quarto, tentando me convencer de que havia sido apenas minha imaginação. Mas no fundo, eu sabia que não era. Nos dias seguintes, a memória daqueles olhos não me deixou em paz.
Tentei continuar trabalhando, mas a simples ideia de costurar à noite me aterrorizava. Passei então a evitar as madrugadas em claro, terminando meus pedidos durante o dia e fechando a casa cedo. Mas o medo persistia. Foi quando um vizinho novo chegou. Ele se mudou para a casa ao lado, um homem alto e reservado, com um olhar sempre distante. As pessoas do bairro sabiam pouco sobre ele. Dizia que trabalhava com algo que exigia viagens frequentes, pois muitas vezes sua casa ficava vazia por dias. Mas havia algo nele que me incomodava. Seu olhar era intenso e evitava encontros diretos. Naquela semana, ouvi barulhos estranhos vindo da casa, sons graves, quase como grunhidos. Na primeira noite em que ouvi, meu coração congelou. Era o mesmo som que eu tinha escutado na noite de olhos amarelos. Comecei a observar meu vizinho. Notei que ele raramente saía durante o dia, mas sempre estava ativo à noite. Seu jardim, antes impecável, logo ficou descuidado. Havia pegadas estranhas de lama perto do portão, como se algo estivesse passado por ali. E toda vez que eu cruzava com ele, sentia aquele mesmo arrepio na espinha, aquela sensação de estar sendo observada. Em uma noite decidi testar minha teoria. Eu esperei na janela da cozinha, com as luzes apagadas. O tempo passou devagar e minha respiração estava controlada, embora meu coração batesse forte. Foi então que o vi saindo de casa. Ele caminhou até a rua deserta, olhou para os lados e então aconteceu. Seu corpo pareceu contorcer, como se algo dentro dele quisesse sair. Suas mãos se alongavam e sua silhueta mudou. Foi rápido, mas não havia dúvidas. Ele se transformou. E quando ergueu o rosto, seus olhos eram os mesmos que eu vi na minha janela naquela noite. Meu vizinho era a criatura. E o medo tomou conta de mim. Recuei, temendo que ele percebesse minha presença. Naquela noite, fiz as malas e decidi que precisava ir embora. Não podia continuar ali, tão perto de algo que não podia explicar. No dia seguinte, anunciei minha casa para venda e algumas semanas depois me mudei para um lugar longe dali. Nunca mais vi aqueles olhos. Mas ainda hoje, sempre que escuto um barulho estranho na noite, eu vejo uma sombra se movendo rápido e me pergunto: será que ele me encontrou de novo? O que teria acontecido um dia se eu olhasse para minha nova janela e visse ele, ou visse aqueles olhos amarelos me observando na escuridão? Iraci, misericórdia. Calma. Vida nova, casa nova. Pense positivo. Vamos lá de mais relatos, hein? Nossa, fiquei. Já pensou? Ela mudou de casa? Meu Deus. Vamos lá. O relato de João, a criatura da fazenda. João sempre foi um homem trabalhador. Agricultor desde criança, acordava antes das galinhas e ia cuidar das terras, dos animais. Seu sítio era próspero e ele sempre tinha orgulho da vida que construía. Trabalhava duro, sem nunca temer nada. Pelo menos até aquela semana fatídica. Tudo começou com uma madrugada fria. João já estava de pé antes do sol nascer. Como sempre, colocou as botas, pegou o lampião e saiu para verificar as baias do gado. O cheiro de terra úmida pairava no ar. Uma névoa de manhã cobria o pasto como um manto. Foi então que viu algo estranho. Perto da cerca, uma sombra se movia lentamente, algo grande. João franziu a testa, tentando
distinguir a forma na penumbra. O gado estava inquieto, bufando e se movendo de um lado para o outro. Ele deu um passo à frente e a figura se afastou rapidamente, para a escuridão das árvores. João sentiu um arrepio. Pegou a espingarda que sempre levava consigo e se aproximou, mas a coisa já havia desaparecido. Não havia pegadas claras, apenas a cerca ligeiramente torta e algumas marcas no chão. Aquela manhã, contou o que viu aos fazendeiros da região, mas ninguém deu crédito. João tá vendo coisas. Deve ter sido um cachorro grande ou um lobo, disse um dos vizinhos. Ou um ladrão, tentando levar alguma coisa, sugeriu o outro. Mas João sabia que não era um lobo nem um ladrão. Ele tinha visto algo diferente, algo que não conseguia explicar. Nos dias seguintes, as coisas pioravam. O gado de João começou a desaparecer. Primeiro uma novilha, depois um bezerro. Os animais simplesmente sumiam, sem deixar vestígios de sangue ou pegadas. Outros fazendeiros logo relatavam o mesmo problema. Carneiros, galinhas, até porco estavam desaparecendo. O medo começou a tomar conta da região. Foi então que decidiram agir. Reuniram um grupo de fazendeiros armados e saíram à caça à criatura. Se fosse um predador, precisava se livrar deles antes que causassem mais prejuízos. Naquela noite, espalharam-se pela fazenda de João, lanternas e espingardas em mãos. O silêncio era denso, interrompido apenas pelo coachar de sapos e pelo vento frio que soprava através das árvores. De repente, um grito. Um dos homens apontou para algo no meio do pasto. A silhueta alta e disforme de uma criatura encurvada se erguia sob a luz fraca da lua. Ela rosnou, revelando presas afiadas e olhos brilhantes. João congelou. Era aquilo que ele tinha visto na outra noite. Sem hesitar, os fazendeiros abriram fogo. A criatura congelou. Ela gritou num som gutural que fez o sangue de João gelar. Mas então algo inesperado aconteceu. A forma cambaleou para trás e caiu. Quando a poeira assentou, os homens se aproximaram, armas em punho. O que viram fez seu sangue gelar ainda mais. Ali no chão jazia Almeida, um funcionário antigo de João. Seu corpo estava retorcido, parcialmente transformado, como se tivesse sido pego no meio de uma terrível metamorfose. Seus olhos ainda brilhavam na penumbra, mas sua expressão era de dor e choque. Ele tentou falar, mas apenas sangue escorreu pelos lábios. O grupo ficou em silêncio, ninguém sabia o que dizer. João olhou para aquele homem que trabalhou ao seu lado por tantos anos. Almeida nunca foi um mau sujeito, mas ultimamente estava estranho, sumindo à noite e voltando sujo de terra. Agora tudo fazia sentido. Sem saber se haviam matado um monstro ou um homem amaldiçoado, os fazendeiros enterravam o corpo longe dali e juraram nunca falar sobre aquele assunto novamente. Mas João nunca esqueceu. E todas as noites, quando o vento soprava pelo pasto, ele se pergunta se realmente havia acabado com o mal ou apenas atrasado o inevitável. O silêncio da noite, sob a luz fraca de um poste quase apagado, dois garotos se ergueram para fora de suas casas, Carlos e Miguel, ambos com apenas 14 anos. Já haviam suportado mais do que podiam suportar. Os gritos, os castigos injustos, a mão pesada de ambos os pais. Era hora de fugir.
Sem olhar para trás, caminharam pela estrada de terra, coração batendo forte no peito. A escuridão era imensa, mas a liberdade, mesmo em volta de sombras, era mais acolhedora do que qualquer laço de sangue que os prendia à dor. Haviam planejado a fuga por meses, juntado migalhas de pão, garrafas d'água e algumas roupas dentro das mochilas surradas. A ideia era seguir até encontrarem um lugar seguro, longe de tudo o que conheciam. A primeira cidade que encontraram era pequena e silenciosa. Andaram pelas ruas vazias, alimentaram-se com restos de comida que encontraram em uma padaria fechada e dormiram sob um banco de praça. Quando o sol nasceu, seguiram em frente. O calor da manhã castigava suas peles sujas e cansadas, mas o medo do que havia deixado para trás os empurrava para diante. Cada passo dado era uma vitória contra os abusos que sofreram, contra as lembranças que queriam apagar. Dias se passaram. De cidade em cidade foram avançando, muitas vezes pegando carona com caminhoneiros e estranhos que, por sorte, não lhes fizeram mal. Aprenderam a confiar apenas um no outro e lidar com a fome e o medo como se fossem velhos conhecidos. Miguel era mais falante. Tentava animar Carlos com histórias sobre o futuro, sobre como encontrariam um lugar onde ninguém os machucaria novamente. Carlos, por outro lado, era mais calado, observava tudo com cautela, sempre atento em qualquer sinal de perigo. O destino os levou até Santarém, uma cidade cercada por florestas densas e um rio majestoso. Mas algo naquela terra os deixou inquietos. Havia um rumor que corria entre os moradores. Algo espreitava nas sombras da mata. Dizem que quando a lua cheia brilha forte, o bicho aparece, comentou um senhor em um bar, sem saber que os garotos ouviam. Quem se aventura demais pela estrada velha não volta mais. Carlos e Miguel se entreolharam. Não acreditavam em lendas, mas algo no tom grave da voz dos habitantes lhe causava um arrepio na espinha. Durante o dia, as pessoas olhavam para a floresta com temor, evitavam falar muito sobre o assunto. Era como se a própria mata escondesse um segredo terrível. Naquela noite, decidiram continuar a viagem. Não podiam parar, não ali. Saíram de Santarém e entraram em uma trilha que cortava a mata. A lua cheia iluminava seu caminho, projetando sombras inquietantes entre as árvores. O vento fazia os galhos se mexerem, sussurrando palavras inaudíveis que pareciam avisos. Foi quando ouviram um uivo forte, assustador. Um som que atravessou seus ossos como um aviso. Miguel agarrou o braço de Carlos. Você ouviu isso? Carlos assentiu, engoliu seco. O uivo foi seguido por um estralo, como se galhos se quebrassem sob o peso de algo grande. Passos pesados ecoaram na trilha, aproximando-se. O medo os dominou. Correram. Corriam como nunca antes, o coração martelando no peito, os pulmões queimando. Mas a coisa atrás deles também corria. O som da respiração ofegante e garras arranhando o solo indicavam que não estavam sozinhos. Miguel tropeçou e caiu, mas Carlos o puxou antes que pudesse gritar. Esconderam-se atrás de uma árvore grossa, ofegantes, sentindo a terra tremer com a aproximação da criatura.
O suor escorria por suas testas. Seus corpos trêmulos mal conseguiam respirar. Cada segundo passava. Parecia uma eternidade. E então a viram. A silhueta monstruosa, de pelo escuro e olhos brilhantes como fogo. O focinho alongado farejava o ar. As garras enormes cravejaram-se na terra. Era um lobisomem. O tempo pareceu parar. A fera levantou a cabeça e soltou um uivo tão ensurdecedor que fez os garotos taparem os ouvidos. O som reverberou pela floresta, como uma sentença de morte. Em seguida avançou, mas algo estranho aconteceu. Quando a criatura se aproximou, parou abruptamente e recuou um passo. Seus olhos, antes ferozes, demonstraram lampejos de excitação. Um segundo depois, virou-se e desapareceu na escuridão. Os meninos ficaram ali, tremendo, sem entender o que havia acontecido. Talvez, de alguma forma, a fera tivesse reconhecido neles o que a própria lenda dizia sobre lobisomens, que eram, antes de tudo, vítimas da maldade humana, que, assim como os garotos, também tinham sido expulsos de seu lar e amaldiçoados pela dor. Na manhã seguinte, sem conseguir dormir, seguiram viagem, deixando Santarém para trás. Mas nunca esqueceriam aquela noite, nem o olhar da fera que, por um breve instante, pareceu reconhecer neles uma dor semelhante à sua. Enquanto caminhavam, Miguel se perguntou se aquele encontro havia sido um aviso, uma proteção ou um mistério sem resposta. Carlos, por sua vez, carregava consigo um pensamento estranho. E se aquele lobisomem, de alguma forma, estivesse tentando alertá-los sobre algo ainda pior escondido na escuridão da floresta? Nossa, adorei a história. Obrigado, viu, gente? Adorei. Eu vou seguir nesse mesmo e-mail, tem mais outra história. E começa assim. Nossa vendinha começou com uma pequena tenda de madeira, vendendo arroz, feijão e farinha para os vizinhos da cidadezinha. Meu pai e minha mãe trabalhavam nela todos os dias, enquanto eu e a minha irmã ajudávamos como podíamos. Com o tempo, fomos crescendo, passamos a vender frutas, enlatados e, por fim, carne fresca. A vendinha virou um verdadeiro ponto de encontro da comunidade, e em algum lugar onde as pessoas se reuniam para conversar e compartilhar histórias. Tudo corria bem, até que certa manhã encontraram a vendinha com as portas abertas e tudo lá dentro revirado. As prateleiras estavam jogadas no chão, os produtos espalhados e toda a carne havia desaparecido. O susto foi grande. Meu pai chamou a polícia, mas não haviam sinais de arrombamento nem pegadas suspeitas. Nenhum suspeito foi encontrado. A cidade ficou assustada. Murmuravam muitas teorias, mas com o tempo tudo voltou ao normal. Ou assim parecia. A paz não voltou. Todas as noites seguintes eram um silêncio pesado. Tomou conta da região. Cães uivavam sem motivo, e as pessoas começavam a trancar suas portas mais cedo. Algumas pessoas diziam ter visto sombras se movendo pela rua, e o medo se instalou na cidade. Então, aconteceu de novo. A vendinha foi revirada da mesma forma, e mais uma vez toda a carne havia desaparecido. Meu pai, determinado a descobrir a verdade, decidiu fazer uma tocaia. Ele chamou mais alguns amigos de confiança e pediu para que minha mãe e minha irmã ficassem dentro da casa, bem trancadas. Ele e eu nos escondemos dentro da vendinha, armados,
apenas com um lampião e um facão velho enferrujado. A noite estava fria, a lua cheia iluminava todo o céu com um brilho prateado. O tempo parecia arrastar-se. Por horas não aconteceu nada. Mas de repente, ouvimos um barulho. Passos pesados se aproximando. O som da respiração forte e animalesca. Algo se movia nas sombras. Então vimos uma criatura enorme, de pelos escuros, olhos brilhantes e garras afiadas. Um lobisomem. Ele se moveu rápido, derrubando prateleiras com uma força descomunal, indo direto para as carnes. Meu pai segurou meu braço com força, impedindo-me de mover. O medo nos paralisava. O monstro pegou um pedaço de carne e, num piscar de olhos, desapareceu na noite, deixando apenas o caos para trás. Na manhã seguinte, meu pai reuniu alguns vizinhos e contou o que vimos. Alguns acreditavam, outros riam, mas depois daquela noite, as portas da vendinha nunca mais ficaram abertas, depois do pôr do sol. E sempre que a lua cheia brilhava no céu, trancávamos nossas portas e rezávamos para que o lobisomem não voltasse mais. O tempo passou e o medo nunca nos abandonou. Numa noite, ainda ouvimos uivos distantes e uma sensação estranha que tomava conta da cidade. Algumas pessoas começaram a dizer que algo estava mudando. Alguns cidadãos dizeram que o gado começou a sumir, e os rastros estranhos foram encontrados perto da fazenda. Meu pai e alguns homens decidiram vigiar os arredores da cidade, mas não encontraram nada além de pegadas grandes e distantes. Foi então que um novo boato começou a circular. O lobisomem não era apenas um predador, mas sim alguém da própria cidade. Alguém que, durante o dia, vivia entre nós, escondendo sua maldição. Olhávamos para os vizinhos com desconfiança. Quem poderia ser? O açougueiro, que manuseava a carne com facilidade? O senhor da fazenda, que vivia afastado? Ou talvez o próprio policial, que nunca parecia suspeito como os invasores? A tensão da cidade cresceu. A cada lua cheia era motivo de preocupação. Nossa vendinha continuava de pé, mas o medo de uma nova visita nos mantinha alertas. Sabíamos que o monstro ainda estava por perto e que, a qualquer momento, ele poderia voltar. E se da próxima vez ele não viesse apenas por carne? Nossa, tem final essa história, me interessei demais. Manda pra gente. E aí, o que aconteceu? Ai, gente, não deixa uma pessoa ansiosa no vácuo. Obrigada pela mensagem, eu adorei, tá? Gostei demais. Gente, hoje só tem fera, hein? Adorei. Peraí que chegou mais um. Não tava nem previsto esse. Calma aí, gente. Só um minutinho, vamos caprichar. Vamos lá. A Fazenda Boa Esperança sempre foi um dos lugares mais prósperos do município de Una. Gente, é Una ou Una? Enfim, conhecida por suas vastas terras, criação de gado e pelo trabalho duro da família Oliveira, a fazenda era símbolo da fartura e respeito. Mas quando o sol se punha e a lua cheia surgia no céu, um medo antigo tomava conta de todos os moradores. Animais começavam a sumir. Pegadas enormes eram encontradas no barro e, por vezes, gritos desesperados ecoavam na madrugada. A história sobre o lobisomem de Boa Esperança se espalhava pela cidade como um incêndio. Foi então que Narciso, um homem destemido e astuto, decidiu que daria fim àquela maldição. Ele era um vaqueiro experiente, conhecedor das matas e dos costumes antigos.
Desde criança, ouvira sobre o lobisomem, mas nunca acreditara de verdade. Porém, os ataques estavam cada vez mais frequentes e violentos, e ele não podia mais ignorar o fato. Naquela semana, 7 bezerros foram encontrados mortos, suas carcaças espalhadas pelo pasto como se algo o estivesse dilacerado com garras gigantes. O fazendeiro Sebastião, dono da fazenda, estava inconsolável. Já perdera muito com os ataques e via sua propriedade desmoronar diante daquela criatura misteriosa. Foi então que chamou Narciso e lhe deu uma missão. Você é a única esperança, Narciso. Se alguém pode encontrar essa coisa, esse alguém é você. Determinado, Narciso passou os dias investigando os rastros deixados, pegadas fundas, marcas de garras nas árvores e um odor estranho que fazia os cães da fazenda recuarem de medo. Com base nesses sinais, ele elaborou um plano. Decidiu que naquela sexta-feira, noite de lua cheia, montaria uma emboscada. Juntou pólvora, uma espingarda carregada com balas de prata, feita sob encomenda por um velho ferreiro da cidade. E ele levou consigo uma faca afiada, benzida por uma curandeira. Quando a noite caiu, Narciso se escondeu em um celeiro abandonado, de onde podia observar o curral. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. O tempo passava devagar e ele mantinha os olhos atentos. De repente, os cavalos começaram a relinchar, agitados. Os bois se encolheram em um canto, bufando de pavor. Algo estava vindo. Foi quando ele o viu. Uma sombra imensa emergiu da escuridão. O lobisomem era gigantesco, coberto de pelos negros e desgrenhados, com olhos vermelhos que brilhavam como brasa no escuro. Suas garras eram longas e afiadas. Seu focinho estava manchado de sangue. A criatura farejou o ar, movendo-se com uma agilidade assustadora. Narciso sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas não hesitou. Levantou a espingarda, mirou no coração da fera e disparou. O estampido ecoou pela noite e a bala de prata acertou o lobisomem no ombro. A criatura soltou um uivo pavoroso, misto de dor e fúria, e avançou em sua direção. Sem tempo para outro disparo, Narciso puxou a faca e se preparou para o combate. O lobisomem saltou sobre ele, derrubando-o no chão com uma força brutal. Com um esforço supremo, Narciso conseguiu enfiar a lâmina no flanco da criatura, que grunhiu e se debateu, ferida, mas ainda não era o suficiente. Foi então que ele se lembrou do conselho da curandeira. O lobisomem só morre de verdade se for ferido com prata e receber o golpe final no coração. Com a última força que lhe restava, Narciso conseguiu rolar para o lado, pegou a espingarda caída no chão e apontou para a besta. O lobisomem tentou investir novamente, mas antes que pudesse alcançá-lo, Narciso disparou mais uma vez e desta vez acertando em cheio o peito da criatura. Um silêncio profundo tomou conta da noite. O lobisomem cambaleou, soltou um último uivo e caiu de joelhos. Aos poucos, seu corpo começou a se transformar diante dos olhos atônitos de Narciso. A fera deu lugar a um homem que ele conhecia. Era Geraldo, um antigo capataz da fazenda, que desaparecera meses antes. Seu rosto estava pálido, olhos arregalados e um terror, alívio ao mesmo tempo. Me perdoe, sussurrou Geraldo.
em seu último suspiro. Quando a notícia se espalhou, a cidade entrou em choque. Muitos se recusavam a acreditar que aquele homem simples, bondoso e trabalhador carregava tal maldição. Outros, porém, sabiam que o mundo é cheio de mistérios e que, às vezes, o impossível parece ser real. Desde aquela noite, a paz nunca mais voltou à fazenda Boa Esperança. Narciso, embora vitorioso, jamais esqueceu os olhos de Geraldo nos últimos momentos. E toda vez que a lua cheia surgia no céu, ele ainda sentia um arrepio na espinha, lembrando que naquela noite ele enfrentou o inimaginável. Se você chegou até aqui, deixa seu like, segue meu canal para ajudar nosso trabalho. Só lembrando que desta vez o próximo dinheiro, a próxima renda vai ser para ajudar uma casa que nós escolhemos aqui na cidade de Bauru. Ela cuida de cachorros e gatos desamparados, encontrados sem donos. Combinado? Eu venho postar fotos para vocês se a gente conseguir e se eles permitirem. Dá tempo de mais um relato? Ela disse que dá. Eu tô com uma criança aqui me esperando pra gente ir dormir. Já passou das 11 da noite e a gente tá aqui correndo com carinho para deixar tudo certinho para vocês receberem essa mensagem, essas histórias ainda hoje. Bora lá de mais uma? Eu nunca achei que teria coragem de escrever isso, mas depois de tudo o que aconteceu, sinto que preciso contar a verdade. Talvez alguém veja e evite o mesmo destino. Era para ser a viagem dos sonhos. Meu irmão Daniel e sua esposa Luísa, recém-casados, planejavam uma lua de mel inesquecível. Eles escolheram explorar pequenas ilhas no sudeste asiático, navegando em um barco alugado, dormindo sob as estrelas, longe de qualquer vestígio de civilização. Eles queriam algo autêntico, uma conexão profunda com a natureza. Mas o que encontraram foi muito pior. A última vez que tive notícia deles foi para uma mensagem da voz de Daniel. Ele disse que estavam ancorados perto de uma ilha pequena, completamente deserta. A água era cristalina e as árvores densas e verdes. O silêncio absoluto, perfeito para uma noite romântica, certo? Errado. Na manhã seguinte, os pescadores locais encontraram o barco deles à deriva. Algo parecia estranho. O casco estava arrancado, como se algo enorme tivesse tentado subir a bordo. Quando os pescadores subiram no barco, viram as marcas de sangue seco e não havia sinal de Daniel ou Luísa. A polícia local investigou. Encontraram os celulares dele, mas sem gravações ou fotos da noite anterior. Apenas um áudio inacabado, gravado de madrugada. Tem algo na água. Eu ouvi um barulho estranho. Luísa acha que é só um peixe grande, mas tem sombras lá fora. Não é normal. Espere, eu vou. E então silêncio. A gravação termina abruptamente. Os corpos nunca foram encontrados, mas os moradores da região falam sobre a ilha. Eles a chamam de a Boca do Oceano. Dizem que ninguém que pisa nela volta para contar a história. Algo vive lá, algo que não quer ser perturbado, algo milenar. Alguns pescadores afirmam ter visto algo se movendo na água, algo grande e rápido, mas ninguém quer falar sobre isso. Dizem que há muitos anos outras pessoas desapareceram da mesma forma, sempre perto daquela ilha. Os mais velhos falavam de olhos brilhantes sob a superfície e de um som baixo e gutural que pode ser ouvido nas noites de lua. Uma semana depois do desaparecimento de Daniel e Luísa, um dos pescadores encontrou o barco desapareceu. O barco foi encontrado virado, mas seu corpo nunca foi recuperado.
A vila entrou em luto e os habitantes reforçaram as superstições de nunca se aproximarem daquela ilha. Dizem que o espírito da água precisa de novos sacrifícios para permanecer adormecido. Não sei o que realmente aconteceu com Daniel e Luísa, mas sei que se algum dia você estiver navegando por aquelas águas e ver uma ilha deserta chamada por seu nome, siga em frente, não pare e não olhe para trás. Uau, tô falando. Vocês merecem o melhor, hoje só tem fera aqui, hein? Gente, muito obrigado, você que ficou até aqui comigo, muito obrigado, meu carinho. E já tô editando, já vou liberar para vocês, combinado? Até a próxima.